possam variar de paciente para paciente, cânceres de mesmo tipo ou estágio tendem a apresentar evolução e prognóstico semelhantes. Nos cânceres de mama, o principal sistema de estadiamento pode ser realizado para CDIS e carcinomas mamários invasivos, não sendo utilizados para linfomas, sarcomas e tumores filoides malignos. O principal sistema de estadiamento é o TNM. Os exames de imagem, em conjunto com o exame clínico e a biópsia, são utilizados no estadiamento clínico, marcado com a letrinha C, que é realizado para o planejamento terapêutico do câncer. Após o tratamento cirúrgico, é realizado o estadiamento patológico, marcado com a letra P, que é determinado através do tecido removido. O T do TNM vem de tumor e se refere ao tamanho da lesão e ao cometimento de estruturas adjacentes. O N vem de node, que significa linfonodo, e se refere à extensão da doença para linfonodos próximos, como da axila e da cadeia torácica interna ipsilaterais. O M vem de metástase, que significa metástase e se refere à extensão da doença para outros órgãos distantes. Particularmente para o câncer de mama, outras informações que são acrescidas ao estadiamento, como os status sobre receptores e o grau. O acréscimo dessas informações torna o estadiamento do câncer de mama mais complexo do que de outros cânceres que utilizam somente o TNM. Eu vou começar então a explicar sobre o T do TNM. O T, como eu já disse, vem de tumor e se refere à lesão primária. O T é seguido por um número de 0 a 4, sendo que os números mais altos significam que o tumor é maior e ou disseminado mais amplamente para tecidos adjacentes, com invasão de pele ou da parede torácica sob a mama. Nesse slide estão detalhadas as características de cada T. E nesse outro slide estão detalhadas as características de cada T4. O caso ilustrado aqui é de um carcinoma T4C. A gente tem extensão para a parede torácica posterior e também para a pele. Como o tamanho da lesão primária é um dado determinante para T, é essencial que as medidas sejam realizadas corretamente. E como medir? As medidas são realizadas em 3 eixos, sendo as maiores medidas AP, lateral e crânio-caudal. A documentação adequada no laudo deve incluir as dimensões da lesão e as distâncias da pele, da papila e da musculatura posterior, bem como o anexo das imagens-chave com as medidas. Se houver múltiplas lesões, pode-se considerar as medidas de maior lesão ou do conjunto de lesões. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um nódulo irregular em que foram realizadas medidas do nódulo e das distâncias. Continuando, eu vou falar sobre o N. O N se refere a node, significa linfonodo. O N é seguido por um número de 0 a 3, sendo que números mais altos significam disseminação mais ampla para os linfonodos. Nesse slide aqui, a gente tem detalhadas as características de cada N. Quando há múltiplas linfonodomegalias, sugere-se prosseguir a investigação com biópsia daquela que acarretará no maior impacto sobre o estadiamento. Portanto, N3 maior do que N1 ou N2. O método de escolha para a avaliação dos linfonodos é a ultrassonografia devido à alta resolução. Então, um linfonodo com alterações morfológicas, como que ele pode se apresentar? Ele pode se apresentar globoso ou arredondado, com espessamento cortical focal ou difuso, com afilamento ou obliteração do elo gorduroso, com vascularização corticalizada, que é a perda do padrão hilar, que é o habitual, ou com calcificações de permeio, que podem ser mais bem avaliadas na mamografia. Tamanho não é critério de suspeição, lembrando que há linfonodos pequenos e com alterações morfológicas, assim como há linfonodos grandes e sem alterações. No exemplo aqui, a gente tem alguns linfonodos que foram considerados atípicos. Os linfonodos axilares eles são divididos em 3 níveis, 1, 2 e 3, e a referência anatômica para essa divisão é o peitoral menor, sendo que lateral a borda lateral do músculo é 1, entre a borda lateral e a medial do músculo, inclusive no espaço interpeitoral ou de Rotter, é 2, e medial a borda medial do músculo é 3. Nesse slide estão ilustrados os linfonodos axilares de diferentes níveis na ultrassonografia. Então, nosso padrão de referência anatômica, músculo peitoral menor, e os linfonodos níveis 1, 2 e 3. Então, nesse slide aqui, os linfonodos níveis 3, mediais à borda medial. Aqui, nesse slide, linfonodos axilares de diferentes níveis na ressonância, mais precisamente, imagens da sequência T1, sem saturação de gordura, que eu particularmente considero a mais anatômica. E aqui nesse slide, ilustrados linfonodos de outras cadeias, além das axilares, na ultrassonografia, que também podem estar acometidos no contexto de um câncer de mama, como os supraclaviculares e os torácicos internos, né? Sendo que aqui nas setas da segunda imagem o que a gente tem são as costelas, tá bom? Nesse slide aqui, ilustrados linfonodos de outras cadeias na ressonância magnética, né? Além das axilares, também uma imagem em sequência T1 sem saturação de gordura.
Linfonodos intramamários, eles também podem estar presentes e apresentar alterações morfológicas. Então, nesse slide aqui, a gente tem um linfonodo intramamário na ultrassonografia e na ressonância magnética. O linfonodo intramamário, ele apresenta hipersinal entre 2, hilo gorduroso, proximidade com o vaso e realce cortical homogêneo na ressonância magnética. Quando acometido, ele é considerado como nível 1 para fins de estadiamento. Agora eu vou explicar sobre o M. O M vem de metástase, o M é seguido por um número 0 ou 1, indica-se a disseminação do câncer para órgãos distantes. Nesse slide estão detalhadas as características de cada N. Os principais locais de metástase de câncer de mama são ossos, pulmões, fígado e cérebro. Outros locais menos frequentes são pleura, linfonodos cervicais, sejam ipsi ou contralaterais, linfonodos supraclaviculares, axilares ou torácicos internos, contralaterais e mama contralateral. Nesse slide estão ilustradas imagens de ressonância, tomo e cintilografia de uma paciente que tinha metástase external. Nesse slide, uma imagem pós-contraste e ressonância de uma paciente também com metástase óssea, agora para um arco costal. Nesse slide, uma imagem pós-contraste e ressonância de uma paciente que tem um nódulo irregular com diagnóstico estabelecido na mama e metástase pleural. Aqui uma paciente, também uma imagem de ressonância pós-contraste, com um nódulo irregular com diagnóstico estabelecido na mama e metástases pulmonares. Nesse slide, pós-contraste, ressonância e tomo de uma paciente com metástase hepática. Nesse slide aqui, imagens pós-contraste e ressonância de uma paciente com nódulos regulares em ambas as mamas, ambos biopsiados e com resultados de carcinoma ductal invasivo, com as mesmas características da imunohistoquímica. Então, foi considerada que a lesão mamária maior da mama direita provavelmente é a índice e a lesão mamária menor da mama esquerda provavelmente é metastática. E observam-se ainda nessas imagens linfonodomegalias axilares bilaterais associadas aos nódulos mamários. Algumas considerações finais sobre o TNM são, como eu já mencionei, o estágio pode ser marcado como C ou P, se for clínico ou patológico, respectivamente. Pode ser ainda marcado com Y, se for um reestadiamento após queteno adjuvante, ou como R, se for um reestadiamento após progressão de doença ou recidiva. No reestadiamento, o novo estágio é adicionado ao estágio original, mas não o substitui. Então, aqui, por exemplo, a gente pode ter um CDI-SOE luminal B, considerado clinicamente CT3N1M0, ele pode ser considerado YCT1N0M0 após uma QT neoadjuvante. Ambos são estágios documentados em prontuário. Então, a gente reavalia e reestadia essa paciente em pelo menos um momento, principalmente no caso da QT neoadjuvante, ou até em mais de um momento, no caso de não resposta, progressão ou recidiva. Vou explicar agora sobre os status dos receptores, receptor de estrógeno, progesterona e HER2, que são dados relevantes para a evolução da doença e para a resposta ao tratamento e são considerados no estadiamento do câncer de mama. Os status dos receptores, eles vão determinar o subtipo molecular do tumor. Os tumores com receptor hormonal positivo, eles são chamados luminais, divididos em luminais A e B. Luminais A são HER2 negativo, apresentam Ki-67 baixo, menor do que 14%. Luminais B são HER2 positivos e apresentam Ki-67 alto, maior do que 14%. Por serem aí de maior grau, os luminais B, eles apresentam melhor resposta a QT do que os A, e para ambos os luminais a gente também pode utilizar hormonioterapia, porque eles têm receptor hormonal. Os tumores HER2, eles normalmente são hormonais negativos, mas HER2 positivos. E apesar de corresponderem a tumores de maior grau com o advento da terapia anti-HER2, a gente teve aí uma melhora no prognóstico desse subtipo. Tumores negativos para receptores hormonais e HER2 são chamados basaloide ou triplo negativos. São tumores de alto grau com prognóstico desfavorável, mas com boa resposta à quimioterapia. Por último, vou explicar um pouco sobre o grau. O grau ele é avaliado microscopicamente, portanto, cabe ao patologista fornecer esse dado, assim como cabe a ele fornecer o status dos receptores. São 3 graus, 1, 2 e 3. Os cânceres de baixo grau tendem a crescer mais lentamente, geralmente tem um prognóstico melhor, e cânceres de alto grau tendem a crescer e a se disseminar mais rapidamente e geralmente tem um prognóstico pior. O grau do CDS, ele é classificado utilizando um sistema semelhante ao do invasivo. O CDS de baixo grau tende a crescer mais lentamente, geralmente tem um prognóstico melhor. O CDS de alto grau, ele tende a crescer mais rapidamente, são mais propensos a evoluir para câncer invasivo e geralmente tem um prognóstico pior, principalmente na presença de necrose.
Nesse slide aqui a gente resumiu os estágios conforme o TNM, e aí nos próximos slides eu vou explicar um pouco sobre cada estágio. No estágio 0, os cânceres estão restritos ao ducto. Então, nesse estágio, indica-se cirurgia conservadora ou mastectomia simples, a depender da extensão da lesão. Linfonodos, em geral, são removidos somente para biópsia de linfonodo sentinela. A gente tem sido cada vez mais conservador em relação a isso. E, às vezes, nem faz avaliação do linfonodo, porque os artigos têm mostrado que a gente era um pouco exagerado na pesquisa do sentinela. Se o câncer for receptor hormonal positivo, terapia hormonal após cirurgia pode diminuir o risco de recidiva e de recorrência. Esse estágio é aplicável ao CDIS. O CLS costumava ser categorizado como estágio 0, mas isso foi alterado porque o CLS, que é o carcinoma lobular in situ, ele não é mais considerado um câncer verdadeiro ou mesmo uma lesão precursora de câncer. Então, o estágio 0 cabe para o carcinoma ductal in situ, mas não para o lobular in situ. No estágio 1, os cânceres são relativamente pequenos e não se disseminaram para os linfonodos. Então, nesse estágio, o que se indica é uma cirurgia conservadora ou mastectomia simples a depender da extensão da lesão. Linfonodos próximos são verificados, seja com BLS ou uma dissecção de linfonodo axilar. Radioterapia é indicada após cirurgia, principalmente se for uma cirurgia conservadora, para diminuir a chance de recidiva. E se o câncer for receptor hormonal positivo, hormonioterapia também está indicada. No estágio 2, os cânceres são maiores do que os do estágio 1 e ou se espalharam para alguns linfonodos próximos. O tratamento é semelhante ao do estágio 1 e, adicionalmente, terapias sistêmicas são administradas antes e após a cirurgia. A quimioterapia neoadjuvante pode reduzir as dimensões de tumores grandes o bastante para tornar a cirurgia conservadora uma opção. No estágio 3, os cânceres são maiores ou invadem tecidos próximos, como a pele e a musculatura posterior, ou se disseminaram para muitos linfonodos próximos. Inclui também os cânceres inflamatórios que não se disseminaram para linfonodos próximos, mas que normalmente já têm acometimento da pele, né? Até por esse motivo ele tem esse aspecto de inflamatório. Normalmente o que a gente faz? A gente inicia o tratamento com quetenel adjuvante, com o intuito de reduzir as dimensões do tumor e eventualmente tornar a cirurgia conservadora uma opção ou diminuir a recidiva. Indica-se aí cirurgia conservadora ou mastectomia. Linfonodos próximos são verificados com dissecção de linfonodo axilar. A biópsia de linfonodo sentinela geralmente não é uma opção para cânceres em estágio 3, porque normalmente você tem múltiplos acometimentos linfonodais. Radioterapia é indicada após a cirurgia, principalmente se for conservador, por vezes associada a uma terapia sistêmica adjuvante. Então, além da neoadjuvante, às vezes fazem até adjuvância para reduzir ainda mais as chances de recidiva. O tratamento do carcinoma inflamatório é ligeiramente diferente dos outros cânceres de estágio 3. Tá? Então, como ele afeta grande parte da mama e da pele da mama, cirurgia conservadora ou skin sparing não é uma opção adequada para tratamento. A paciente vai para químio, rádio e mastectomia. Nesse slide aqui, a gente tem ilustrado, então, a imagem de uma paciente com carcinoma inflamatório. Ele é denominado dessa forma porque, como eu disse, a gente tem alterações mamárias determinadas pelo câncer que se assemelham a uma mastite. As alterações cutâneas desse carcinoma, elas são causadas por células cancerígenas que invadem e bloqueiam os vasos linfáticos da pele. Então, é por causa desse acometimento que o câncer inflamatório, ele é pelo menos estágio 3 quando ele é diagnosticado. No estágio 4, os cânceres eles se disseminaram para além da mama dos linfonodos próximos, acometendo órgãos distantes. Portanto, o caso 4 tem metástase. Nesse estágio, terapia medicamentosa sistêmica é o principal tratamento. Cirurgia e rádio, eles podem ser úteis em determinadas situações, sendo que o mais provável é que elas sejam realizadas para ajudar a prevenir ou tratar sintomas ou complicações do câncer metastático, mas obviamente sem proposta curativa da doença. A recidiva ocorre quando o câncer retorna após o tratamento primário, pode ser local, na mesma mama, ou na cicatriz da cirurgia, regional, nos linfonodos próximos ou até mesmo em omara distantes, que é o caso da metástase. O tratamento depende de onde se deu a recidiva e de quais tratamentos foram previamente utilizados. Nesse slide aqui a gente resume então os estágios conforme o TNM, divididos entre mais precoces e mais avançados. Nesse slide aqui a gente também faz essa divisão, mas inclui também as condutas para cada estágio já explicada nos slides anteriores. Outros dados relevantes da ressonância para estadiamento de câncer de mama são: se há extensão do acometimento para a papila, o que indica a necessidade aí de se incluir essa estrutura no planejamento cirúrgico do câncer, frequentemente levando a mastectomia. Se há lesão suspeita em outro quadrante da mesma mama, o que pode alterar a conduta se confirmada a malignidade da lesão adicional, inviabilizando uma cirurgia conservadora. Se há lesão suspeita na mama contralateral, o que pode alterar o estágio do câncer se confirmada uma doença metastática, ou pode ainda corresponder a uma lesão sincrônica, recebendo aí um estágio próprio. E lembrando que
A presença de uma lesão mamária adicional no exame de estadiamento altera a conclusão do laudo de ACR-BIRAD de 6 para 4 ou 5, com recomendação de biópsia de lesão adicional pela hierarquia do BIRAD. Eu trouxe aqui para vocês a ressonância para estadiamento, porque é o exame que a gente normalmente escolhe para estadiamento. Não é feito para todas as situações, mas é muito utilizado no contexto de paciente oncológico. Nesse slide aqui a gente tem um exemplo, ilustradas imagens pós-contraste ressonância de uma paciente com um nódulo índice maior no QIL e um outro nódulo com características semelhantes e menor no QSL da mesma mama, que foi considerado satélite. Além das lesões nodulares, a paciente apresenta ainda um realce nodular segmentar extenso associado, aí com o envolvimento também da papila, que provavelmente corresponde a uma lesão de mesma natureza, ou seja, com invasão de pele e papila. Observa-se ainda, o espessamento cutâneo nos cônodos laterais da mama, suspeito para cometimento secundário, e a linfonodomegalia axilar também de aspecto secundário. Então aqui mostrando como a ressonância traz diversas informações, tá bom? Múltiplas lesões e como ela é importante para o estadiamento. No próximo slide, a gente tem ilustrado aqui uma imagem pós-contraste de uma ressonância de uma paciente que tem lesões suspeitas em ambas as mamas, sendo um realce nodular na mama direita e um nódulo irregular na mama esquerda. O nódulo irregular já tinha diagnóstico estabelecido de carcinoma. O realce nodular, então, ele foi biopsiado e confirmou que era um tumor sincrônico. O tumor sincrônico é aquele que não pode ser considerado nem invasão, nem metástase, nem recorrência do primeiro tumor. Trata-se de um novo tumor primário da mama e ele é submetido a um estadiamento próprio. O intervalo entre o diagnóstico do primeiro e do segundo tumor primário deve ser menor do que 6 a 12 meses. Lembrando que ter 2 sincrônicos com estadiamentos próprios é melhor clinicamente do que ter um tumor metastático, que é estadio 4.